Bom, eu sou Rafaela Martins, sou esposa, mãe, escritora. Amo compartilhar a palavra de Deus. E é isso que eu venho fazer aqui toda semana nesse canal. Trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, a fim de que juntos possamos aprender mais com o Senhor na nossa jornada cristã. Vamos juntos? Bom, independente se você é uma pessoa que gosta de receber conselhos ou busca se aconselhar, ter orientação com alguém que tem propriedade em alguma área, com alguém que tem alguma experiência de vida, alguma vivência, para te ajudar, eu posso te afirmar com toda certeza que conselho é bom. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver que todo o conselho de Deus está aqui nas Escrituras. E não é errado, tá? Você se aconselhar com alguém, você buscar apoio. Até porque em Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas eu penso que ninguém melhor do que Deus, o nosso Pai, aquele que nos gerou, aquele que nos criou, que nos formou, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quando nós ainda éramos natureza informe, para nos orientar, para nos dizer o que é melhor para a gente. E sabedoria não é de graça. Na verdade, eu vou aproveitar aqui para dizer que a gente tem que parar de acreditar que tudo que vem do céu, que tudo que vem de Deus é de graça. Não é de graça, gente. É pela graça. Tem uma grande diferença. Quando nós olhamos para toda a boa dádiva, tudo um perfeito que vem do Pai das luzes, como a Bíblia diz, nós começamos a entender que nós não merecemos, mas é por amor e por misericórdia. E olha o que Salomão, o autor desse livro, filho de Davi, olha o que ele escreve no capítulo 4, 7 e 8. Diz assim, verso 7 e 8. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o conhecimento. Ele podia falar disso, né? Porque foi o que ele pediu. Assim que ele assumiu o reinado, assim que ele assumiu o povo de Israel, ele percebeu que ele precisava de sabedoria para guiar aquele povo. E ele pede isso ao Senhor. E ele mostra aqui o quanto que é importante, o quanto que nós vamos investir tempo, o quanto que nós vamos investir até em relacionamento com o Senhor. Sim, porque lá na carta de Tiago, no capítulo 1, vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente. Então, nós percebemos o quanto que a sabedoria tem que ser buscada, o quanto que ela tem que ser desejada. E para quê, gente? Para os nossos dias. Nós vamos perceber, através da leitura de Provérbios, que esse livro, ele esbarra muito na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa família, em toda a nossa vivência, nos nossos relacionamentos. É um livro que vai dizer o que é certo, o que é ético, o que é correto, o que é prudente, o que é necessário, quais são as posturas, o comportamento que se espera de uma pessoa justa, de uma pessoa reta, de uma pessoa verdadeira. Mas também vai dizer aquilo que não é para ser feito, aquilo que deve ser evitado, aquilo que deve ser analisado, observado. É um livro de prudência, gente. É um livro que nos deixa mais sensatos, mais sóbrios. Conselho é isso, né? Conselho é um aviso. Conselho é igual aquela placa que quando você está viajando, ela vai sinalizando ali, olha, mais à frente tem tal obstáculo, olha, tem uma curva mais perigosa, um pouco mais à frente. Deus sempre ali sinalizando para você, através da sua palavra, o que você tem que se preocupar. E, na verdade, louvado seja Deus que até nesse livro a gente encontra, né, Salomão dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ao ler Provérbios e ao ler a palavra, a sua consciência por Deus vai se tornando muito maior, o seu respeito, a sua reverência. Então, quando eu leio esse livro, gente, de verdade, sem demagogia nenhuma, toda vez, né, que eu leio, eu falo assim, meu pai, por que eu não li esse livro com mais atenção na minha adolescência? Você que é adolescente aí, se você tem algum filho adolescente, fale isso para ele. Fala assim, olha, leia o livro de Provérbios, porque vocês podem ter certeza que muitas coisas que eu fiz eu não faria.
eu teria evitado muitos erros. Mas, pela graça estamos aqui, a graça nos alcançou, Jesus nos perdoou e nós seguimos agora como filhos de Deus, amados, aceitos e perdoados, procurando agora acertar, né, gente? Então, eu olho para o livro de Provérbios e é muito interessante porque um leque é aberto, né? Nós temos ali os 10 mandamentos, nós temos ali o resumo dos 10 mandamentos que Jesus nos deixou, deixando 2 mandamentos ali que vale por todos, mas a gente também consegue ver na palavra muitas outras orientações, muitos outros escapes. Eu percebo que o livro de Provérbios também nos tira um pouco, gente, da ingenuidade que nos atrapalha, da ingenuidade, do engano que nos coloca em situações difíceis, sabe? Porque nós vemos ali o proverbista escrevendo, Salomão escrevendo, e nós vamos nos vendo em muitas situações a gente fala assim, de fato. Né? Na verdade, ser bom, ser reto, ser verdadeiro, não significa em nada ser bobo, ser tolo. Eu gosto quando está escrito na palavra, que, se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que escreveu, que os espirituais, eles discernem tudo e por ninguém é discernido. Olha como o Senhor nos dá essa inteligência, essa visão mais ampla. Agora, a inteligência e sabedoria, né? Eu falei de inteligência, elas caminham lado a lado. Mas olha a diferença da sabedoria. A inteligência é nós sabermos que tomate é uma fruta. Sabedoria vai ser não colocar esse tomate numa salada de fruta. Então perceba que a sabedoria não é só o conhecimento, mas o que eu e você fazemos com esse conhecimento. Outro lugar que você pode olhar a sabedoria e contemplar é a criação. Lá no livro do profeta Jeremias, vai dizer que Deus formou a terra com sabedoria. É só você olhar para o mar, olhar... Eu toda vez que eu vou na praia, eu fico, gente, como é que pode, né? A onda vem até certo limite, ela não passa dali. O mar tem força para passar daquele espaço, mas Deus colocou limites. E tantas outras áreas da natureza, que é impossível por nós não olharmos, não vermos a mão de Deus, a sabedoria de Deus. Então, peça ao Senhor, peça sabedoria para criar os seus projetos, para executar as suas tarefas, sabedoria para os seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. A sabedoria é uma bênção. E eu quero deixar para vocês, né, esse conselho, que sempre busque de Deus a direção para a sua vida. Sempre busque do Pai. Nós precisamos ter uma visão maior da paternidade de Deus. Sabe? Aquele Pai que quer o nosso bem. Olha o que está escrito em Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve os caminhos dos seus santos. Uau! É um pai chamando o filho para perto. Filho meu, é Deus, é Jesus convidando a gente para estar perto. É o Espírito Santo falando, vem para cá. Vem me ouvir, vem aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. Isso daqui, esse convite, na verdade, eu percebo isso como um convite. Me lembra muito o que Jesus falou. Pode um filho pedir pão e o pai dar pedra? Ou pode um filho pedir um peixe e o pai dar uma serpente? Nós precisamos entender e crer quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que nós não entendamos, mas seguir os conselhos, seguir as orientações, clamar em alta voz, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, me dá direção, me ensina a decidir.
entre o certo e o errado, entre o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Me ensina a saber a hora que eu tenho que falar, mas a hora também que eu tenho que ficar em silêncio. São tantos os aprendizados, são tantas as decisões, são tantas as posturas, são tantos os ambientes que nós passamos ao longo da vida. E nós precisamos da sabedoria de Deus. Bom, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curte, compartilhe com alguém, para que possa, para que a gente possa juntos reverberar essa mensagem. E até o próximo vídeo. Quero orar com você agora, para que nós possamos pedir a Deus essa sabedoria que vem do alto. Ele disse aqui no livro de Provérbios, Salomão escreveu que Deus dá a verdadeira sabedoria. Então existe uma sabedoria que é falsa. A sabedoria desse mundo, ela é muito enganosa. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a sabedoria que vem dele para guiar os nossos passos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te render graças por essa manhã, por esse dia. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinos. Obrigado, Senhor, por deixar registrado o livro de Provérbios, um livro que discipula o nosso coração, um livro que nos alinha. Ó Senhor, aqui tem tantos conselhos, tantas direções. Espírito Santo, nosso amigo, nosso intercessor, aquele que é, aleluia, professor, nos ensina o caminho que devemos seguir, nos ensina as direções que precisamos tomar, nos ensina, nos dá sabedoria, não a sabedoria desse mundo, mas a verdadeira sabedoria, a sabedoria que abençoa, a sabedoria que edifica, a sabedoria que protege, a sabedoria, Pai. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.